Capítulo 32. O jejum, a humilhação da alma para a exaltação do espírito. Se o recolhimento interior cala o ruído da mente, o jejum cala o grito da carne. Vivemos numa era que idolatrou o ventre e o conforto. Sugerir que alguém se prive de alimento voluntariamente parece uma loucura ou uma técnica de dieta. Mas para a eclesia que deseja entrar na sala do trono, o jejum é uma chave indispensável. Este livro carrega um profundo tom de restauração, e um dos pilares mais urgentes a serem restaurados no corpo de Cristo é, sem dúvida, o jejum. É explícito nas Escrituras que o jejum não é um opcional místico, mas uma prática orgânica da eclesia. No entanto, ao voltarmos para a origem da palavra de Deus, precisamos de vencer as alterações semânticas e linguísticas que ocorreram no decorrer dos séculos, fruto da evolução das línguas e de sucessivas traduções, além de romper com a camada de obscuridade imposta pela religiosidade moderna que tanto deturpa o sentido original do que Deus estabeleceu. No Antigo Testamento, a palavra para jejum é tsom, que deriva de uma raiz que significa cobrir a boca. Mas não se trata apenas de fechar a boca para a comida, trata-se de abrir o espírito para Deus. O jejum bíblico não é um vazio pelo vazio, é um espaço criado intencionalmente na rotina biológica para ser preenchido pela presença de Yahvé. A expressão mais profunda ligada ao jejum nas Escrituras é ananefes, que significa afligir a alma. Por que precisamos afligir a alma? Porque a nossa alma, na sua condição natural e caída, é autossuficiente. Ela acredita que vive de pão, de recursos e de estratégias humanas. Quando tiramos o alimento, o corpo comunica à alma a sua fragilidade absoluta. O estômago vazio grita: você não é Deus, você depende dele. E é nesse lugar de humilhação e fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. Não é greve de fome, é rendição. Muitos cristãos transformaram o jejum numa greve de fome contra Deus. Eles jejuam para torcer o braço do Pai, como se o sofrimento da fome fosse uma moeda de troca para comprar bênçãos. Isso é uma ofensa à graça. A greve de fome é um ato horizontal, homem contra homem, buscando poder. O jejum bíblico é vertical, é uma rendição. Não jejuamos para mudar a mente de Deus, mas para alinhar a nossa. Não jejuamos para coagir o rei, mas para dobrar os nossos joelhos diante dele. Nesse sentido, o jejum se iguala à vigília. Ambas as práticas possuem a mesma função espiritual: promover um distanciamento deliberado da velha criação e de seus apetites para que possamos adentrar, por meio do Espírito, na sala do trono. É aqui que a palavra do Mestre se torna vívida. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O jejum e a vigília são as ferramentas que subjugam essa fraqueza. É desligar o instinto de sobrevivência da velha natureza para declarar, como Jesus no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tais práticas, unidas a uma intenção pura no coração, liberam o nosso espírito para fluir em unidade com o Espírito Santo, causando uma elevação profunda na vida espiritual dos servos do Senhor. Na sala do trono, o jejum funciona como um sintonizador fino. Ele remove a estática da carne. Quando Jesus jejuou 40 dias, ele não o fez para ser salvo, mas para retornar no poder do Espírito. Ele venceu a carne para poder exercer autoridade espiritual. Se queremos governar com Cristo, precisamos primeiro governar sobre os nossos próprios apetites. Capítulo 33. O jejum no reino: disciplina, propósito e transformação. O jejum é uma das disciplinas espirituais mais antigas e, paradoxalmente, uma das mais mal compreendidas. Longe de ser uma simples abstinência alimentar, ele é um ato de entrega e recolhimento,
um espaço sagrado onde o corpo se cala para que o espírito fale mais alto. Dos patriarcas à igreja primitiva, o jejum sempre foi o solo onde brotam a busca intensa pela face de Deus, o arrependimento sincero e a consagração para missões específicas. No reino de Deus, o jejum não é um fim em si mesmo, mas um meio de alinhar o coração ao propósito eterno. Ele expõe nossa dependência, refina nossa sensibilidade espiritual e permite que o perfume de Cristo se manifeste em nós com clareza. Ao lado da oração e da meditação, esta prática nos conduz ao amadurecimento, ensinando-nos o contentamento e a confiança, mesmo quando a mente não encontra respostas imediatas. A prática, entre o amor e a guerra. Não praticamos o jejum sob o peso de um jugo legalista, mas como uma disciplina de amor e guerra. A Bíblia oferece uma tipologia rica para diferentes momentos da caminhada. Jejum normal. Abstenção de sólidos, mantendo a ingestão de água. Ideal para a disciplina regular e consagração pessoal. Jejum parcial, como o de Daniel, onde se restringe o manjar desejável. É propício para períodos de batalha espiritual prolongada e busca por entendimento, permitindo a manutenção das responsabilidades diárias. Jejum absoluto. Reservado para momentos de crise aguda, onde a eclésia é convocada a uma abstenção total, como o jejum de Ester. É um clamor de vida ou morte. Entretanto, a motivação é o fiel da balança. No Sermão do Monte, Jesus advertiu contra a hipocrisia de parecer espiritual. O jejum do reino é secreto, uma intimidade entre o filho e o pai. Se a prática o torna irritadiço, orgulhoso ou crítico, você apenas está passando fome, não jejuando. O jejum que Deus escolheu. Isaías 58. O verdadeiro jejum eleva nossa condição espiritual e, consequentemente, deve desaguar em uma ética humana elevada. O profeta Isaías denuncia o perigo da ritualização vazia, abordando a dicotomia entre piedade vertical, com Deus, e ética horizontal, com o próximo. O povo questionava: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Isaías 58:3. Eles cumpriam o rito, mas mantinham uma mentalidade de barganha. A resposta divina é devastadora. Deus denuncia que, enquanto jejuavam, eles buscavam seus próprios interesses, oprimiam trabalhadores e alimentavam contendas. Um jejum físico acompanhado de exploração econômica e falta de misericórdia jamais alcançará o trono. Nos versículos 6 e 7, Deus redefine a prática. O verdadeiro jejum não consiste em curvar a cabeça como um junco em falsa humildade, mas em ações concretas de justiça. Libertação, soltar as ligaduras da iniquidade e desfazer os jugos da opressão. Caridade, repartir o pão com o faminto e acolher o desamparado. A evidência da presença. A mensagem de Isaías não abole o jejum, mas o resgata. A abstenção de alimento deve sensibilizar o espírito diante da dor do próximo. Se o jejum não produz justiça, ele permanece no campo biológico. Não é uma jornada espiritual, mas apenas fisiológica. A prova de que estivemos na presença não é o cansaço da fome, mas a metamorfose interior. Assim como Pedro e João foram reconhecidos por terem estado com Jesus, Atos 4:13, o verdadeiro jejum nos marca com a fragrância divina. Ele nos transforma em testemunhas vivas, irradiando poder e justiça. O fato de não amarmos e injustiçarmos o nosso próximo expõe que nosso jejum é falso, como os de Isaías 58. Afinal, ninguém entra na sala do trono e sai exatamente da mesma maneira. Capítulo 34. Erros doutrinários e a conduta no reino. A recuperação do jejum na igreja contemporânea, embora positiva, trouxe consigo distorções que exigem uma resposta criteriosa baseada unicamente na Bíblia. Precisamos identificar as patologias que adoecem esta prática para que ela retorne à sua pureza original.
a falácia da barganha e a teologia da prosperidade. Uma distorção prevalente é a visão do jejum como uma moeda de troca. Nesta ótica, o sofrimento da fome seria um mérito que obriga a Deus a abençoar o fiel, frequentemente com bens materiais. Isso transforma o jejum em uma greve de fome contra Deus ou em uma tecnologia mágica de manipulação. Refutação bíblica. O jejum verdadeiro não opera no sistema do mérito, mas no da graça. Isaías 58 denuncia explicitamente aqueles que jejuam buscando apenas proveito próprio. O jejum não muda a Deus, que é imutável, mas transforma o coração humano, tornando-o mais sensível para receber o que Deus já deseja dar ou para aceitar a sua soberania. Um exemplo marcante é o de Davi, que jejuou pelo filho fruto de sua relação com Batseba. 2 Samuel 12, de 16 a 23. Davi se humilhou diante de Deus, intensificando sua dependência espiritual quando a conexão física com o filho estava por se romper. No entanto, quando a criança morreu, Davi levantou-se, lavou-se e adorou ao Senhor. Esse episódio mostra que o jejum não é uma ferramenta para manipular Deus, mas um meio de alinhar o coração humano à vontade divina. Davi não conseguiu mudar o desfecho, mas foi transformado em sua postura. Aceitou a soberania de Deus e continuou a adorá-lo. Assim, qualquer tentativa de usar o ascetismo como forma de pressionar ou controlar Deus é uma heresia que nega a suficiência da cruz. O jejum bíblico é sempre um caminho de rendição, nunca de barganha. O gnosticismo e o desprezo pelo corpo. Outro erro histórico é ver o jejum como uma punição ao corpo por considerar a matéria inerentemente má, dualismo gnóstico. Correção teológica. A Bíblia afirma que o corpo é o templo do Espírito Santo. O jejum não visa destruir o corpo, mas discipliná-lo. Quando Paulo diz, esmurro meu corpo, 1 Coríntios 9, 27, ele usa uma metáfora atlética de subjugação, não de aniquilação. O alvo é a santificação integral, espírito, alma e corpo. O verdadeiro jejum distingue-se do ascetismo masoquista ao preservar a vida enquanto submete os apetites. A objeção da graça absoluta. Alguns argumentam que, como estamos na graça, qualquer esforço disciplinar é legalismo. Jesus já jejuou por mim, então eu não preciso jejuar. Resposta. A graça não anula a disciplina, ela a capacita. Tito 2, 11, 12. O próprio Jesus projetou a prática para a era da graça ao dizer, quando jejuarem. O jejum sob a graça não é para obter salvação, mas para desfrutar da intimidade com o Salvador e para a eficácia no serviço. A liberdade cristã inclui a liberdade de se abster voluntariamente por um bem maior. Como praticar? Do propósito ao encerramento. A doutrina deve inevitavelmente conduzir à prática. Como deve o cristão contemporâneo praticar o jejum à luz da verdade bíblica? Preparação e propósito. Um jejum sem propósito é apenas fome. É essencial definir a motivação espiritual antes de iniciar. É por arrependimento? Direção em uma decisão? Intercessão? Consagração? A oração deve inaugurar o período de abstinência. Gestão fisiológica e espiritual. O corpo emitirá sinais de desconforto, fome, fraqueza. Estes momentos devem ser reinterpretados como sinais de adoração. Em vez de reclamar, use a dor da fome como lembrete. Senhor, assim como meu corpo anseia por pão, minha alma anseia por ti. Isso transforma a necessidade biológica em linguagem de adoração. Hidratação e discrição. É crucial beber água abundantemente em jejuns não absolutos para manter a função cognitiva. Além disso, seguindo Mateus 6, o jejum deve ser discreto. O segredo protege a pureza da motivação e evita a busca por piedade pública. Meditação na palavra e contemplação. O tempo e a energia que seriam gastos com a alimentação devem ser canalizados para a meditação profunda nas Escrituras e para a contemplação da natureza de Deus.
O jejum cristão alcança sua plenitude quando o silêncio do estômago se torna a audição aguçada para a voz do Espírito, permitindo que a verdade revelada sature a mente e o coração. O encerramento. O encerramento do jejum deve ser um ato deliberado que se inicia com oração, agradecendo a Deus pela sustentação durante a privação. A quebra física deve ser feita com gratidão e prudência, permitindo que o sistema biológico seja reativado suavemente com alimentos leves. Conclua este ciclo novamente com oração, selando a experiência espiritual e crendo que a semente plantada no secreto dará fruto no tempo oportuno sob a vontade soberana do Pai. O jejum cria acesso ao trono. Em resumo, o jejum bíblico não é apenas um ritual antigo ou uma dieta. Ele é um caminho de acesso à sala do trono, onde reconhecemos que o Rei governa tudo. Jejuar não serve para comprar favores de Deus, mas para calar o barulho do mundo e focar no que realmente importa, a vontade do Rei. É uma disciplina que mostra o quanto desejamos a presença de Deus acima de tudo. No mundo de hoje, onde queremos tudo na hora, jejuar é um ato de resistência. É dizer que não somos controlados apenas pelos nossos desejos físicos, mas que somos seres espirituais que pertencem ao Rei. Quando jejuamos, deixamos de lado o nosso orgulho e entregamos o controle a Cristo. Isso fortalece o nosso espírito e dá mais poder à nossa vida de oração. A Bíblia convida-nos a redescobrir este esvaziamento voluntário para honrar a Deus. É quando o estômago está vazio que nossa alma pode estar realmente cheia da presença do trono. Descobrimos, na prática, que não vivemos só de comida, mas de cada palavra que vem da boca do Rei. Ele é quem nos sustenta de verdade. Narração bíblica. Capítulo 35. A vigília, a grande noite e na sala do trono. A vida terrena pode ser compreendida espiritualmente como uma grande noite, um tempo de espera e vigilância, em que a fé é provada pela paciência e pela prontidão. Jesus usou essa simbologia ao falar da parábola das 10 virgens, que aguardavam o noivo na escuridão, algumas preparadas com azeite em suas lâmpadas e outras não. Mateus 25, de 1 a 13. Da mesma forma, o Senhor advertiu que sua vinda será como a de um ladrão à noite, inesperada e súbita, exigindo que estejamos sempre atentos e preparados. 1 Tessalonicenses 5:2, Mateus 24:43. Assim, a noite da vida presente nos lembra que caminhamos em um tempo de transitoriedade e vigilância, aguardando o amanhecer eterno quando Cristo virá em glória. O sono é uma dádiva de Deus para a reposição do corpo, mas é também o estado onde somos mais semelhantes à velha criação, passivos, inconscientes e vulneráveis. A vigília é o ato voluntário de dispensar o sono para estar com a nova criação. É comprar tempo da noite para investi-lo uma eternidade. Não é uma técnica de privação de sono para provar força, mas uma postura existencial de quem aguarda a aurora enquanto o mundo dorme nas trevas. Muitas vezes, quando ouvimos falar de vigília, pensamos apenas em perder uma noite de sono para orar. No entanto, o conceito bíblico é muito mais rico do que a simples luta contra o cansaço físico. Para entender a profundidade dessa prática, precisamos olhar para as palavras originais e para a função do vigia nas Escrituras. Guardar é mais do que ficar acordado. No Antigo Testamento, a palavra central para a vigília é o termo hebraico chamar. Ela não descreve apenas o estado de não dormir, mas traz os sentidos de guardar, proteger, preservar e prestar atenção. O primeiro vigia. Adão foi colocado no Éden para guardar, chamar, o jardim. O seu erro trágico não foi um sono físico, mas o fato de ter baixado a guarda espiritual, permitindo que o mal entrasse no território sob a sua responsabilidade. O sentinela. A vigília bíblica nasce da função do soldado ou do levita que protegia o templo. Eles permaneciam despertos para garantir que nada impuro cruzasse os portões e, acima de tudo, para assegurar que o fogo do altar jamais se apagasse.
No Novo Testamento, a ênfase continua com o termo grego gregório, que significa estar em alerta máximo, desperto e vigilante. Para Jesus, o oposto da vigilância não é apenas o sono biológico, mas a embriaguez com as preocupações da vida e a distração espiritual. Vigiar, portanto, é manter a mente ancorada nas realidades de Deus, enquanto o sistema do mundo está mergulhado na distração. Lembrem-se do jardim de Getsêmani. Jesus, na sua hora mais crítica, pediu aos discípulos: "Não pudestes vigiar comigo nem uma hora?" O que aconteceu ali? O espírito dos discípulos estava pronto, mas a carne era fraca. A gravidade da velha criação, o sono, puxou-os para baixo, enquanto Jesus, através da vigília e da oração intensa, rompia a atmosfera para obter a vitória na cruz. Eles dormiram e, por isso, fugiram na hora da provação. Jesus vigiou e, por isso, permaneceu de pé. Se os discípulos tivessem exercitado a vigilância junto a ele, seu comportamento teria sido diferente. Não agiriam com covardia, mas aceitariam a vontade divina com mansidão, em vez de reagirem como Pedro, que cortou a orelha do soldado. João 18:10. Assim, tanto o jejum quanto a vigília libertam nosso espírito das barreiras da carne, tornando-nos sensíveis à direção do espírito e permitindo que Deus se manifeste sem impedimentos. Vencendo a gravidade do sono. Entrar na sala do trono através da vigília não é uma questão de lutar contra o sono com café ou estimulantes, mas de ser despertado por um amor que é maior do que o cansaço. É trocar o sonho humano pela visão divina. O termo grego usado no Novo Testamento, agrupneu, significa literalmente perseguir o sono para longe. É uma disciplina ativa, exige esforço. Mas por que fazer isso? Porque a noite, biblicamente, não é apenas um período de tempo, é um símbolo de vulnerabilidade. O inimigo opera nas trevas, as paixões da carne inflamam-se na escuridão. O vigia é aquele que se levanta para acender a lâmpada da oração e declarar que sua casa e sua mente pertencem à luz. Narração bíblica. Capítulo 36. Mitos e verdades da madrugada. Praticar a vigília significa separar um tempo específico da noite para estar em oração, leitura da palavra e meditação diante de Deus, mantendo o coração desperto e atento ao Espírito. É um exercício de disciplina espiritual, em que o corpo se submete ao Espírito e a mente se afasta das distrações para buscar a presença divina. A vigília pode ser feita individualmente ou em grupo, em silêncio ou com cânticos, mas sempre com o propósito de fortalecer a fé, quebrar barreiras interiores e alinhar a vontade humana à vontade de Deus. Ao perseverar nesse hábito, o cristão aprende a depender menos das forças naturais e mais da graça, tornando-se sensível à direção do Senhor e preparado para enfrentar as provações com mansidão e coragem. Precisamos limpar a prática da vigília de certos mitos modernos que a transformaram numa superstição. A hora mágica. Muitos cristãos acreditam que às 3 da manhã o inimigo está mais ativo ou que Deus ouve melhor. Isso não tem base bíblica. Deus não dorme e o seu ouvido não está mais aberto num horário do que noutro. A vigília não é sobre acertar no relógio, mas acertar no coração. A barganha. Outros usam a vigília como moeda de troca. Vou sacrificar a minha noite para que Deus seja obrigado a me dar a bênção. Isso é transformar a sala do trono num balcão de negócios. O sacrifício que agrada a Deus não é a sua insônia, mas a sua busca sincera. A verdade da madrugada é mais simples e mais profunda. Os salmistas diziam: "De madrugada te buscarei", Salmo 63:1, e "à meia-noite me levantarei para te louvar", Salmo 119:62. O valor da vigília está no silêncio. Enquanto o mundo cessa a sua atividade frenética, a atmosfera torna-se limpa. Sem celular a tocar, sem exigências de trabalho, sem a poluição sonora da cidade, a voz de Deus, aquela voz sutil que Elias ouviu, torna-se audível.
Na prática da eclésia primitiva, a vigília, ou paniches, não era um evento barulhento de entretenimento gospel para manter os jovens acordados. Era um tempo solene de palavra e contemplação. Eles liam as Escrituras, cantavam salmos e aguardavam o nascer do sol como um sinal da ressurreição. Se Deus não dorme, Salmo 121:4, por que nós precisamos deixar de dormir para falar com Ele? A vigília não é para acordar Deus, mas para despertar a nós mesmos. A lição do Getsêmani: carne versus espírito. O momento mais crítico sobre vigília na Bíblia ocorre no jardim do Getsêmani. Jesus pede aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O fracasso. Os discípulos dormiram. Jesus explicou o motivo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade. A vigília serve para fortalecer o nosso espírito, para que quando a provação chegar, nossa carne, nossa natureza humana fraca, não nos traia. Pedro dormiu na hora da oração e horas depois negou Jesus por medo. A falta de vigilância espiritual leva à queda moral. Não é uma barganha, é intimidade. Um erro comum hoje é achar que o sacrifício de ficar sem dormir obriga a Deus a abençoar, como se fosse uma troca comercial. Isso não é bíblico. Davi e a saudade de Deus, no Salmo 63, Davi diz que medita em Deus nas vigílias da noite. Ele não fazia isso para ganhar uma guerra apenas, mas porque sua alma tinha sede de Deus. A vigília verdadeira nasce do amor, não do interesse. O mito do Deus ouve mais de madrugada. Deus é onipresente. A oração da madrugada é poderosa não porque Deus muda, mas porque nós mudamos. No silêncio da noite, sem celular, trabalho ou barulho, conseguimos focar totalmente nele. A fila não é menor, mas a nossa conexão é melhor. O sentinela e a responsabilidade. O profeta Ezequiel foi chamado de sentinela, atalaia. A função dele não era lutar, mas ver o perigo antes dos outros e avisar. Aplicação hoje. O cristão vigilante é aquele que percebe os perigos espirituais na família ou na sociedade e toca a trombeta através da oração e do aviso, antes que o mal aconteça. Se o sentinela dorme, ele é responsável pelo que acontece à cidade. Narração bíblica. Capítulo 37. A lâmpada acesa. Uma postura para o fim. Jesus estruturou a sua escatologia, o ensino sobre o fim dos tempos, ao redor da vigília. Ele alertou repetidamente: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, e ilustrou essa urgência com a vinda do ladrão. Mateus 24:43. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, teria vigiado. A vida terrena é essa grande noite perigosa, onde o ladrão tenta roubar o azeite da nossa intimidade e a pureza do nosso coração. Na parábola das 10 virgens, todas dormiram porque o noivo demorou. O problema não foi o sono físico em si, mas a falta de azeite de reserva. A vigília, como prática devocional, é o momento em que compramos esse azeite. Mas a vigília deve ser, acima de tudo, uma postura do coração, um estado de vigilância interior, de expectativa viva e de sensibilidade ao mover do espírito. Quando o coração está disposto, mesmo que o corpo se canse, há uma chama que permanece acesa, porque a vigilância não depende apenas das horas gastas acordado, mas da disposição íntima de permanecer atento ao Senhor. É nesse propósito do coração que a vigília se torna eficaz, não como um ritual vazio, mas como uma forma de dizer ao Senhor que o amamos, com uma entrega genuína, que nos prepara para reconhecer e aceitar a vontade de Deus com mansidão e coragem, sem reagir com impulsos carnais, como Pedro no jardim, mas com confiança plena no cuidado divino. Os levitas e a sobriedade espiritual. Aprendemos a seriedade dessa função com os levitas no templo. O vigia não podia se dar ao luxo de baixar a guarda, pois ele guardava as coisas sagradas. Nós somos hoje esses sacerdotes chamados a guardar o fogo do altar do Espírito em nossos corações. Para cumprir esse chamado,
O Novo Testamento nos convida ao estado de nefo, sobriedade. O apóstolo Paulo exorta: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, nefo. 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 8. Ser sóbrio é o oposto de estar embriagado com o entretenimento, com o ativismo ou com a ansiedade deste século. A embriaguez espiritual entorpece os sentidos e nos faz esquecer que somos peregrinos em território inimigo durante a noite. A verdadeira vigilância cristã não é ficar acordado 24 horas por dia, o que é impossível para o corpo, mas viver de tal maneira cheio do Espírito que o coração permaneça desperto enquanto os olhos descansam. Aqueles que praticam a vigília regularmente estão a encher seu depósito de azeite e a treinar seus sentidos para o grito da meia-noite. Eles operam na terra, mas o seu relógio está sincronizado com o céu. Eles são os sentinelas que jamais se calarão. A promessa para esses servos é gloriosa. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Lucas 12:37. A vigília é o treino final da noiva. É o ato de amor de quem diz: Senhor, a tua presença vale mais do que o meu descanso. Eu guardarei o que é sagrado e manterei minha lâmpada acesa até que a tua luz rompa definitivamente a escuridão. Na sala do trono não há espaço para a glória humana. O verdadeiro rei se assenta nos céus dos céus e governa a partir da eternidade, onde sua vontade é perfeita e sua presença é suficiente. Ele é o Altíssimo que habita nas alturas, mas também se inclina para estar com o humilde e contrito de coração. Assim, o trono de Deus não se revela em pompas terrenas, mas na comunhão com aqueles que reconhecem sua dependência dele, refletindo a glória que não pode ser contida por palácios ou coroas humanas. Esta parte do livro nos conduz ao reconhecimento de que toda tentativa de estabelecer um rei terreno é apenas sombra diante da majestade divina. A sala do trono revela que o governo de Deus não depende de coroas, cetros ou palácios, mas da submissão do coração que o reconhece como Senhor absoluto. Narração bíblica. Capítulo 38. A Eclésia, onde o governo se torna vida. Chegamos ao ponto de convergência. Percorremos o caminho do recolhimento, onde aprendemos a calar o ruído da alma. Passamos pelo jejum, onde subjugamos a gritaria da carne. Atravessamos a vigília, onde vencemos a gravidade do sono para aguardar a aurora. Mas por que fizemos este percurso? Não foi para nos tornarmos ascetas isolados ou místicos solitários. O propósito destas chaves não é criar uma elite espiritual, mas sim capacitar a eclésia para ser aquilo que ela foi desenhada para ser, a manifestação visível do reino de Deus na terra. A grande tragédia do sistema religioso que denunciamos ao longo deste livro, o sistema dos tronos humanos, da divisão clero-leigos e da liturgia vazia, é que ele terceirizou o acesso a Deus. Ele convenceu o povo de que a sala do trono é um lugar restrito, acessível apenas a alguns especialistas ungidos que então trazem a palavra ao povo. Isso é uma reconstrução do véu que Cristo rasgou. O acesso aberto, o fim da terceirização. A verdade fundamental da nova aliança é que a sala do trono não está num edifício geográfico, nem depende de mediação de um homem. Ela está no espírito recriado de cada filho de Deus. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O Santo dos Santos está agora aberto. Quando você pratica o recolhimento, o jejum ou a vigília, você não está a tentar convencer Deus a atendê-lo. Você está a usar o novo e vivo caminho para se apresentar diante do Rei. E a beleza da eclésia é que ela é composta inteiramente por sacerdotes que têm esse acesso. Imagine uma comunidade onde não apenas o líder, mas cada membro sabe entrar na sala do trono. Uma comunidade onde a direção não vem de uma estratégia de marketing, mas do que foi ouvido no silêncio da vigília coletiva. Uma comunidade onde o poder não vem da eloquência humana, mas da autoridade acumulada no jejum secreto.
Essa é uma igreja que o inferno não pode parar. O reino somos nós. Precisamos entender nossa identidade. Nós não apenas entramos no reino, nós somos o reino. Onde quer que um discípulo, cheio do Espírito e governado pelo Rei Jesus, coloque a planta do pé, ali chegou o reino dos céus. Mas um embaixador que não fala com seu rei é inútil. Uma eclésia que não frequenta a sala do trono perde a sua autoridade governamental. Ela torna-se apenas uma ONG piedosa, cheia de boas intenções, mas vazia de poder de ressurreição. Para que a igreja seja prevalecente na sua missão, ela precisa operar a partir do trono. A missão não é feita pela força do braço carnal, nem pela sabedoria da velha criação. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. As portas do inferno prevalecem facilmente contra programas humanos, contra estruturas hierárquicas e contra teologias mortas. Mas elas não prevalecem contra a vida Zoe que flui de um povo que vive na presença do Pai. O convite final: ocupem os vossos lugares. Portanto, o convite para entrar na sala do trono, na verdade, é um convite para assumirmos nosso posto de governo. Deus nunca quis um rei humano porque ele queria fazer de todos nós uma nação de reis e sacerdotes. Ele não queria um mediador no trono de Israel porque ele desejava entronizar-se no coração de cada israelita. A restauração da eclésia primitiva não acontecerá apenas mudando a disposição das cadeiras em um círculo ou deixando de usar títulos religiosos. Essas mudanças externas são importantes, mas insuficientes. A verdadeira restauração acontecerá quando recuperarmos a vida interior. Acontecerá quando o recolhimento, o jejum e a vigília deixarem de ser fardos religiosos e se tornarem a respiração natural da noiva. O rei está no trono. A porta está aberta. O convite foi feito. Não se contente com o pátio exterior da religião. Não aceite nada menos do que a intimidade da sala do trono. Pois é lá, e somente lá, que encontraremos a força para ser a igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, que o mundo desesperadamente precisa ver e que o nosso noivo ansiosamente aguarda. Entrem.